Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror, sejam muito bem-vindos. Já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo, mas que se você não for, já aproveita pra me seguir e pra se inscrever aqui no canal, porque aqui tem conteúdo de terror diário, eu divido entre vídeos longos e vídeos curtos. E assim, eu não sei se esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu gravo hoje, já estou meio lelé da cuca. Ainda vou gravar pro TikTok, batemos 420 mil seguidores no TikTok, muito obrigada por isso. Mas hoje é um especial sobre espelhos, então não vou enrolar muito para ir pro relato, só quero agradecer, dizer que este vídeo, assim como outros, terá o mínimo possível de cortes, então, assim como vocês pediram, né, para ter mais vídeos, vamos estar fazendo dessa forma. E muito obrigada pelo carinho de vocês aqui. Muitos de vocês pediram pela área de membros, eu ainda não tive a liberação para ela, porque precisa ter um número X de horas e o número X de seguidores. Os seguidores eu tenho, só que as horas ainda não. Então, assim que for possível, assim que liberar, eu estarei trazendo a área de membros pra vocês, eu prometo. E vocês vão ter que se acostumar comigo de cabelo preso, porque tá calor. O meu ventilador, ele pediu demissão. Ele explodiu. Então, não tem muito o que fazer. Também o som de ventilador e de ar-condicionado pega. Igual essa moto, com certeza pegou. Se não pegou, aí o microfone ele tá dando conta. Enfim, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Só vou pegar o meu house preto pra dar uma refrescada. E eu não vivo sem house preto. Hoje especial sobre espelhos e temos 3 relatos. O primeiro, ele não tem título. Oi, eu queria te enviar um relato meu e aqui vai. Eu nunca dormi no escuro. Tudo começou quando eu era pequena e tava tudo escuro e eu tive um pesadelo. Mãos queimadas saindo de dentro do meu guarda-roupas. E eu nunca esqueço. Eu havia acordado e gritado, então chorado e me olhando no espelho do corredor. Antes eu não percebia, mas hoje em dia eu tenho certeza de que tinha algo na porta do quarto do meu pai, que atualmente é o meu quarto. Agora, nesse novo quarto, eu dormia com a porta aberta, mas eu simplesmente não conseguia. Aquela coisa, ela sempre estava lá, me olhando dormir, e então eu passei a dormir com a porta fechada. Desde o pesadelo de quando eu era pequena, eu não dormia mais com a luz apagada ou sem uma luz, não importava nada. Tinha que ter pelo menos uma claridade, o abajur, a TV, a lanterna do meu telefone. Uma claridade dos postes do lado de fora da janela, qualquer coisa, até mesmo um pontinho vermelho que brilha na TV. Os meus pais são separados e eu sempre fico alguns dias com a minha mãe e alguns dias com meu pai. Certo dia eu tava na semana da minha mãe e como o apartamento em que morávamos era pequeno, eu dividi o quarto com ela. Dormíamos juntas e eu estava no meu lado da cama, mexendo no telefone, e a TV estava desligada, mas a claridade dos postes na rua da frente do prédio, ela entrava pela janela. Então eu tava bem tranquila. Tinha um canto especialmente escuro no quarto, e eu tava olhando pra lá. Até que por 1 ou 2 segundos eu vi uma mulher. Ela tava agachada ou ajoelhada, não deu tempo de ver direito, mas ela tinha pele cinza e ligeiramente enrugada. Tinha olhos grandes, esbugalhados e vidrados, pupilas pretas e pequenas. Mas estavam com a atenção totalmente em mim. Ela usava um chapéu branco, aqueles chapéus grandes e clássicos. E eu não vi direito a roupa dela, mas eu tive certeza de que era uma saia longa com uma camiseta ou um vestido. Eu não sei dizer ao certo. E toda noite eu via ela por poucos segundos, mas cada vez mais perto, com as mãos apoiadas já na cama. Ela estava perto dos meus pés, até que, quando eu estava de costas, eu senti ela na beirada da cama. Ela me encarava, então eu parei de prestar atenção. Naquele canto, eu estava voltando outro dia então para casa da minha avó. Meu pai e eu morávamos lá na época, mas agora eu moro apenas com a minha avó e o meu avô. Eu estava no meu quarto e dormi com a abajur acesa e a TV ligada em uma série. Eu acabei adormecendo e eu acordei no meio da madrugada. A minha cama ela fica no canto do quarto, encostada na parede. Vou pra ver no microfone. Eu tava deitada, virada pra parede, com as costas expostas pra beirada da cama. Tudo estava bem escuro e eu senti a presença daquela mulher de novo. Como se onde eu estivesse, ela viesse atrás de mim. E agora, toda vez que tá escuro e eu tô virada pra parede, ou de qualquer jeito com as costas expostas, eu sinto ela atrás de mim. Eu finjo que não sinto, mas ela sabe que eu estou ciente da presença dela. Quer dizer, aquela coisa que tá ali sabe que eu tô ciente da presença do que quer que aquilo seja. Porque eu não sei se é aquela mulher do chapéu branco ou qualquer outra coisa, mas seja o que for, eu nunca mais dormi no escuro ou deixei alguém entrar no meu quarto durante a noite pra apagar as luzes. Cara,
Eu, quando era criança, tinha um sonho recorrente com o doppelganger. E era sempre que eu virava as costas pra janela. E todas as noites, gente, era o mesmo sonho. Algum dia eu posso trazer algum vídeo contando meu relato pra vocês. E eu tive esse sonho durante muitas noites, até meu doppelganger aparecer. E aí, todas as vezes que eu vou ver meu doppelganger, eu tenho esse sonho. E sim, gente, é muito bizarro. Eu tenho relatos sobre isso no TikTok, mas não tá tudo completo. Mas assim, eu te entendo, eu entendo você ter medo de dormir com a luz apagada, eu entendo o seu receio de virar as costas, porque no momento a coisa observa, mas depois quando ela decide agir, aí fica um pouco mais complexo. Então, nossa, é bem tenso. Será que se você fizer alguma purificação no local que você dorme, ou usar algum amuleto de proteção não ajuda? Que às vezes tende a ajudar. Ou até procurar alguma pessoa que sabe das coisas. De repente até tarólogo, mas eu indico uma pessoa com mais experiência, talvez, mas muitos tarólogos têm, tá? Que possa identificar o que é isso e aí talvez até eliminar. Mas aí vai de você, porque às vezes é melhor até nem mexer com as coisas, né? A gente não mexe com quem tá quieto. Mas às vezes quem tá quieto decide se mexer. Então vamos pro próximo relato, que é minha experiência com espelhos. Oi, Yasmin, estou te escrevendo conforme contato feito na rede social TikTok. Me chamo Diego... Calma. Dei uma travada. Me chamo Diego Medeiros. E, gente, o Diego, ele falou que estava ansioso para postar o vídeo porque ele queria mostrar pros netos e tudo mais. Então, Diego, muito obrigada pelo seu relato. Eu adorei todos os relatos que você já mandou e eu pretendo trazer mais. Então, se você quiser, eu posso até fazer um especial com os seus relatos porque são maravilhosos. Eu gravei já o do caminhoneiro, mas eu ainda não consegui trazer. Então, muito obrigada. Um beijo pra você e pros seus netos. Enfim, os meus amigos costumavam me chamar de medonho, justamente pelas coisas que eu costumo contar. Desde criança... Gente, dá pra ouvir inclusive as crianças daqui do meu prédio brincando. Eu só consigo gravar em horário comercial, então é assim mesmo. Desde criança eu vejo e escuto coisas que pra alguns pode ser considerado loucura, e já para os não céticos é uma espécie de dom, sensibilidade para ver aquilo que está além do véu, microeventos que costumam passar despercebidos pela grande maioria das pessoas. Espíritos, entidades, sons, objetos desaparecendo de um ponto A e reaparecendo num ponto B em um piscar de olhos, queda brusca de temperatura e acontecimentos inexplicáveis sempre fizeram parte do meu cotidiano. Com o tempo e conforme eu fui ficando mais velho, algumas coisas eu aprendi a ignorar, e também como me defender daquilo que poderia causar algum mal. Em suma, eu me acostumei com as sombras que se moviam na parede mesmo sem luz, e com os sussurros que ecoavam no vento. Afinal de contas, como eu disse, a minha vida desde que me entendo por gente foi marcada por essa convivência mútua. Nas poucas vezes que contei para outras pessoas, elas dizem ser imaginação fértil ou pior, ameaçavam uma internação compulsória. Isso acontece muito com pessoas que têm sensibilidade. Muita gente é dada como louca, sendo que a pessoa é só uma pessoa mais espiritualizada. E, gente, existe uma diferença. Eu conversei com uma psicóloga sobre isso, eu até pretendo trazer um vídeo só sobre a diferença entre alguma psicose, esquizofrenia e várias outras transtornos mentais e uma espiritualidade mais aflorada e acontecimentos psicológicos ou espirituais. Gente, só um parênteses aqui, tá? Mas nem sempre é só espiritual e nem sempre é lelé da cuca. Na época era normal internações nesses moldes, independente se você era só uma criança ou não. Por muitas vezes eu cheguei a pensar que de fato eu era louco, até chegar o dia em que meu irmão, um ano mais velho que eu, também presenciou algo junto a mim. Em resumo, foi o dia que brincamos com crianças mortas num cemitério. Não cadáveres, mas espíritos mesmo. A hora de brincar com crianças mortas fica para outro dia, mas cito aqui porque viver isso com outra testemunha ao mesmo tempo me trouxe um alívio, mas também me deixou preocupado e curioso para cada vez mais pesquisar e aprender sobre. O meu irmão preferiu esquecer esse dia e mesmo hoje, quase 30 anos depois, ele ainda foge do assunto quando eu trago à tona. A experiência que vou relatar antecede esse episódio de cemitério. Não consigo precisar exatamente, mas eu deveria ter entre 6 e 7 anos de idade. Afirmo isso porque minha bisavó ainda era viva e foi na sua casa que eu vivi algo inexplicável. Algo que me perturbou por um certo período. Sem mais delongas, essa foi a primeira vez que eu fui à casa da minha bisavó.
Era uma casa tão ou mais antiga do que ela, de madeira com portas rangendo e janelas que não fechavam completamente. Era uma casa mais afastada da capital, o lugar onde eu morava com a minha família. Na época era considerado interior, mas olhando no Maps por mero saudosismo ou pegar alguma referência antes de vir aqui relatar, descobri que virou um bairro até cobiçado, com hospitais, shoppings e faculdades ao seu redor. De qualquer forma, na época, não só o bairro, mas a casa em si, por ficar próxima de um mangue e matagal, possuía uma atmosfera densa, como se o tempo fosse mais espesso ali. O ambiente ele já carregava por si só um misticismo. Nos fundos da casa, algumas telhas de amianto que substituíram as telhas de barro algum dia, mas com a morte do meu bisavô, que eu não conheci, ficaram lá, juntando poeiras e aranhas. Muitas aranhas. Aranhas do tamanho da mão de um homem adulto fechada. Não sei dizer qual espécie, mas não eram caranguejeiras, antes que alguém sugira. Só que elas eram realmente grandes e não me assustavam. Mas a minha mãe, ao me ver interagindo com as mesmas, tentou me traumatizar dizendo que eram venenosas, e por não ter outra fonte de informação, eu acreditei e deixei de lado. Agora que te descrevi o ambiente, vamos falar da mãe da minha mãe. Calma. Da mãe da minha bisavó. Ela era uma mulher branca como leite. Olhos castanhos, cabelos longos e grisalhos, estatura de 1,65, fala mansa e serena. Na época eu não sabia, mas ela tinha 90 anos e mesmo assim era uma senhora vaidosa. Usava colares e cordões, uma roupa de um conjunto que parecia um roupão. Além disso, usava mais anéis que um cantor de funk usa atualmente. No ambiente interno, ao pisar no chão, a madeira ela rangia e cantava, e dependendo do seu peso, intensidade do passo ou qualquer coisa, você podia você podia escutar sons diferentes. O meu pai era filho de um ex-pistoleiro, então ele nos criou de uma forma que não precisava falar. Com o seu olhar já sabíamos o que ele queria dizer, e tanto eu quanto meu irmão, nós somos doutrinados a não ser do lado dele ou da minha mãe quando estivéssemos num ambiente que não fosse a nossa casa. Acontece que por ouvir coisas, ver coisas, vez ou outra eu era atraído como um imã para determinadas situações. E esse dia não foi diferente. Durante a tarde, após o almoço em família, e mesmo com todos no quintal da frente, eu me senti atraído para dentro da casa. Eu não ouvi ninguém me chamando, mas era como se realmente chamassem meu nome. Apesar de eu estar com a minha família, haviam outros adultos que não conhecia e os meus avós maternos também estavam presentes. Não lembro como eu fiz, mas num momento de descuido da minha mãe, eu entrei na casa sem ninguém ver. Como eu disse antes, pisos de madeira, móveis antigos e no final de um longo corredor, um quarto. Este, por sua vez, era o local que me chamava. A porta de madeira escura entreaberta praticamente abriu sozinha, e ela me fez um convite. Eu aceitei e eu segui andando, mais curioso do que com medo, mesmo tendo apenas 6 ou 7 anos. Ao entrar naquele quarto, se eu fechar os olhos, parece que eu estou lá novamente. O quarto em questão tinha uma cama de madeira grande. Ela facilmente comportaria 2 de mim atualmente, e olha que tenho 1,90 de altura e peso 90 quilos. Falo isso para que você, leitor, tenha noção de como a cama era realmente grande. Eu gosto que ele descreve bem. Também possuía uma cômoda de madeira, uma escrivaninha e um quadro com a pintura de cavalos na parede, 4 ou 5 se não me engano. Guarda-roupas, algumas imagens de santa e, por fim, quase no fim do closet, algo tampado com uma colcha negra e grossa. Depois de dar uma boa olhada sem mexer em nada, mais uma vez eu me senti atraído por algo. Esse algo era o objeto coberto pela colcha. Tratava-se de um espelho antigo, com moldura de madeira legítima e que deveria ter uns 70, 90, 80 de altura. Num primeiro momento, eu apenas chequei a colcha e joguei pro lado e vi meu reflexo. Até então, nada estranho, mas eu tive a impressão de ver o meu reflexo sumir e se esconder. Achei aquilo fascinante, mágico e decidi descobrir o mesmo por inteiro. Quando fiz, eu me vi diante do meu reflexo, mas observando com atenção, depois de alguns segundos, percebi que não era de fato eu na frente do espelho. Em suma, tudo parecia normal, até que eu voltei a minha atenção para os meus próprios olhos. Foi quando a sensação de desconforto começou. A queda de temperatura, o ar ficando ainda mais pesado, além de sentir um nó na garganta. Esses são alguns dos sintomas quando eu estou na presença de algo sobrenatural. Enfim, não sei se dá pra ouvir a moto agora. Qualquer pessoa cética vai deduzir. Deve ter sido naftalina. Não, não era. Era uma energia que deixou o ambiente completamente diferente. Meio mórbido. Algo estava errado com o meu reflexo e ao fazer alguns movimentos, como acenar com as mãos,
Percebi um certo atraso nos movimentos. Era como se estivesse sendo observado para então ser imitado. O que antes era curiosidade virou medo. Senti que algo ruim iria acontecer e optei em sair dali. Ao dar alguns passos para trás, as pupilas do meu reflexo se dilataram, e a leve diferença que antes percebia apenas encarando com atenção, agora tornou-se evidente e assustadora. Tenho olhos castanhos. Os do reflexo nitidamente eram negros como de um tubarão. Ele estreitou os olhos, me encarando, e os movimentos já eram agora exclusivamente seus. Não tentava mais me imitar. Ele olhou na minha direção e hoje posso dizer, certamente, também dentro da minha alma, e enquanto contraía levemente seus olhos, sem piscar, juntou os ombros à cabeça. Era como se estivesse prestes a se transformar em alguma coisa. Nossa, que medo. Tentei correr e quando fiz, a porta bateu violentamente. Não sei se pelo fato de ser criança ou por estar assustado, mas eu não conseguia girar a maçaneta de forma alguma. E então, enquanto olhava para trás e para frente numa tentativa desesperada de abrir a porta, era como se ele, outrora meu reflexo, estivesse prestes a sair do espelho, já que se aproximava com ambas as mãos abertas, prestes a de fato atravessar. Comecei a chutar e a bater na porta chorando, gritando mais e mais alto que conseguia, chamando pelo meu pai, e já não conseguia mais olhar para trás com medo inarrável, até que a porta se abriu. Era meu pai, e eu só lembro de abraçar a perna dele, chorando e dizendo que o espelho queria me pegar. Foi um dos maiores sustos que me recordo. Meu pai, vendo meu estado, perguntou o que era e o que estava acontecendo. Já em seus braços, eu lembro de repetir que o espelho iria me pegar repetidamente e ele perguntou sério, que espelho? Eu não quis mostrar qual, mas disse a ele sem me virar o espelho atrás de mim. Meu pai, com muita paciência, me colocou no chão e informou que iria ver o que espelho era esse. Pediu para eu ficar calmo e falou que estava comigo. Minha mãe chegou em seguida e me deu a mão. Ao procurar pelo espelho, meu pai o encontrou, porém o mesmo estava totalmente coberto ainda pela coxa negra. Ele e minha mãe perguntaram como eu sabia que era um espelho, já que a coxa em si era grossa demais e só olhando para ela não dava para ver o espelho. Meu próprio pai teve um pouco de trabalho ao tirar ela. Ainda chorando, eu lhes contei o que tinha acontecido. Minha mãe, por sua vez, chamou minha avó, que levou até minha bisavó e fizeram uma reza, uma oração. Lembro claramente da minha avó me levando no colo. Isso foi para longe e ficaram meus pais e a minha bisavó conversando sobre algo que eu não podia ouvir. Foi algo sério, já que meu pai, que tinha tudo para me dar uma surra, não fez nada. Durante um bom tempo eu evitei olhar para espelhos, e na adolescência eu acabei tendo um sonho onde voltava aquele momento e ouvia eu falando comigo mesmo que havia escapado. Nossa, eu também não gostava de ter um no quarto e já mais velho, numa reunião de Natal, trouxe esse assunto à tona. Perguntei que fim levou o espelho e minha mãe disse que se quebrou na venda da casa após a morte da avó dela. Claramente ela ocultava algo que ainda hoje não gosta de adentrar. Ela tenta ignorar o fato. Eu não sei o que realmente aconteceu. Nunca soube qual a história real por trás daquele espelho. Mas em uma das reuniões de fim de ano, ao perguntar para minha avó, ela disse que meu bisavô morreu dormindo em frente àquele espelho e que antes dele, um dos filhos deles também faleceu em frente ao mesmo espelho com anos de vida. Vivi outras experiências ao longo da vida, principalmente quando exerço a profissão de caminhoneiro, mas nunca soube de fato identificar o que aquele espelho era ou representava. Aprendi sobre portais, entidades, objetos que alguns desencarnados se apegam, mas nunca ficou nada claro do que foi aquilo. Existem algumas histórias sobre espelhos e como não se deve dormir na presença de um, mas não explicam o que vivi. Não sei se meu relato será publicado, está sendo narrado por você, mas seria muito bacana te ouvir relatando o que vivi. Caso se interesse, essa é só uma das coisas que já presenciei. No mais, agradeço a atenção. Eu já tinha lido esse relato, gente, e eu achei ele tão maravilhoso que eu esperei ter mais relatos de espelho pra trazer, porque eu queria trazer numa coletâneazinha pra vocês. E assim, realmente não se deve dormir na frente de espelhos por uma série de motivos, só que não é só isso. Foi comentado que 2 pessoas já partiram na frente do espelho, 2 pessoas morreram na frente do espelho, e dizem, algumas lendas, que 2 coisas. Uma que é, se você morre... Não sei se de novo deu pra ouvir a moto, mas ok. Se você morre na frente de um espelho, a sua alma fica presa nele. Ou que se algum parente morre, você tem que cobrir o espelho durante a noite por um determinado tempo, e por aí vai, porque senão o espírito pode acabar se prendendo a ele. Então são 2 possibilidades muito assustadoras e talvez alguma delas possa fazer sentido no seu caso. Dito isso, vamos pro terceiro relato.
Oi, Yasmin, não sei se vai ler ou se vai notar o meu relato, mas eu sou muito sua fã e sou de Portugal. Se ler, me manda salve. Salve. Eu já mandei, na verdade, um salve pra ela. E eu já li esse relato lá no TikTok. Desde pequena, quando eu ainda morava na casa grande da minha avó, eu sempre quis um armário. Um que ela tinha que era muito grande, com 3 portas grandes de espelho com dourado. Ou seja, as portas tinham espelho e tinha dourado ao redor. Mas sempre que eu tocava nesse assunto, as pessoas mudavam de assunto e nunca ninguém quis falar comigo sobre aquele armário. Aliás, ele ficava sempre vazio. O quarto que ele ficava era gigante demais para só um armário. A porta do quarto onde ele ficava fechava e se abria sozinha. Só que, enfim, até quando eu estava por volta dos meus 11 anos e estava saindo da casa dos meus pais, da casa dos meus avós, e eu pedi pra minha avó me dar o guarda-roupas, e ela até que enfim explicou o motivo de ninguém falar ou situar qualquer coisa sobre aquele guarda-roupas. Ela disse o seguinte: a história era: este guarda-roupas pertencia à mãe do teu avô, e quando ela partiu, o guarda-roupas ficou com a gente. Só que depois de uns dias com esse guarda-roupas, as portas começaram a abrir e fechar sozinhas. A casa toda começou a ter pesadelos com este guarda-roupas. E a gente descobriu que alguém ou algo ainda não tinha largado aquele armário. E aí só o seu avô que não aceitou isso. Então, não aceitou se livrar do armário. E tivemos que deixar aquele armário ali. E até hoje ele tenta cumprir a promessa que ele prometeu à falecida mãe, que é achar uma pessoa certa para ficar com aquele armário quando ele partisse. Desde pequena, você colocou atenção naquele espelho e por isso eu sempre tive que te proibir de entrar naquele quarto. Porque o seu avô, ele sempre achou que você era a pessoa certa. Nós tivemos 14 netos, 4 filhos, e todos sempre sentiram medo daquele armário, menos você. Ainda quer ficar com esse armário? Você ainda quer? Ela perguntou, e eu disse que sim. O armário, ele fica de frente pra minha cama hoje em dia. Desde que tenho aquele armário na frente da minha cama, sempre que eu durmo fora de casa ou eu volto doente, e é ficar deitada na frente da minha cama, na frente do espelho, né, na minha cama, que eu fico melhor. E todas as quartas-feiras eu limpo o espelho. Às vezes eu tenho pesadelos com esse espelho e quando eu tenho é sempre em datas comemorativas e religiosas. Às vezes quando eu saio de casa e eu deixo algo desarrumado no meu quarto, quando eu volto tá tudo arrumado no lugar. Só que eu sou muito apegada a esse armário e eu não tenho coragem de largá-lo, o que eu faço, beijos. Gente, quando eu li esse relato a primeira vez, eu pensei, que incrível. É assustador? Talvez. Confuso? Um pouco. Mas faz sentido, porque pode ter alguma coisa presa nesse armário que quer te proteger e quer que você continue cuidando dele. Pode ser tanto algo ruim quanto algo bom. Entre aspas, né? Porque se você fica doente quando você sai de perto do armário por muito tempo, aí algo tá meio errado. Mas o que eu falei pra ela, gente, na época foi pra ela deixar o armário em outro cômodo. Não sei se a coisa ficaria brava, mas eu não teria coragem de me livrar do armário, gente. Ele arrumou o quarto por mim. Quando você é mãe, você aprende a dar valor a essas coisas. Um quarto que parece arrumado do nada, nossa, pra mim ia ser a salvação. Juro, eu acho que eu ainda ia deixar ele na frente ia deixar ele na sala, que é onde tem tudo. Nossa senhora, ia ser uma bênção. Mas, brincadeiras à parte, eu não sei se eu teria coragem eu já não tenho coragem de dormir na frente de espelho, eu tenho muito medo de espelho, no geral. De espelho e de banheiro são duas coisas que me assustam muito. Então, eu seria uma das netas que teria medo e que ficaria sem o armário, não sei vocês. Mas, me digam vocês têm alguma história pra contar? Vocês têm algum comentário a fazer sobre algum destes relatos? Comentem aí que eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E desculpa, gente, se em algum momento eu não falei muito coisa com coisa, mas eu tô me recuperando de um Covid. Ainda não tô no 100%. E como eu falei, eu tô gravando umas 4 horas já hoje. 3, 4 horas. Então eu tô bem cansadinha. Eu já tô até ficando meio rouca. Mas muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Deixem um comentário legal pra eu saber que vocês gostaram. E se vocês tiverem a opção de hypar e quiserem hypar, eu também agradeço muito. Então é isso, minhas redes sociais são todas de Bacon Terror e também estão aqui na descrição do vídeo para me enviar o relato de vocês. Eu não sei, gente, se dá pra ver realmente as motos que aparecem e responder nos comentários se dá. Então, os relatos pra vocês mandarem... Calma, aqui. O e-mail pra vocês mandarem os relatos de vocês tá aqui na descrição. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.